38. Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Gente, 9h38, essa quinta-feira abençoada do Senhor, dia 14 de março, dia da incontinência urinária. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 1 em cada 25 pessoas no Brasil sofre dessa patologia. Mas para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a urologista do Hospital do Servidor Público Estadual, a doutora Lorela Auríquio. Doutora Aurela, bom dia e seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Relógio. Olá, bom dia aos ouvintes da Rádio Relógio. É um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito da incontinência urinária, justamente no Dia Internacional da Incontinência Urinária. Verdade, doutora. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. E para começar, doutora, o que pode causar a incontinência urinária? Então, começando com a definição, né? A gente vai definir incontinência urinária uma perda involuntária de qualquer quantidade de urina. E é uma condição que pode acometer tanto mulheres, homens, crianças, idosos. Existem diversos fatores que podem gerar, né, essa perda. Então, mulheres pós-gestação, a obesidade, homens que foram submetidos aí a uma cirurgia para retirada da próstata por câncer, homens que têm a próstata aumentada, os idosos que podem ter aí algum Parkinson, pessoas que tiveram algum AVC, algum trauma raquimedular, crianças com má formação. Então é um tema bem abrangente, né? Todo mundo com certeza conhece alguém que já perdeu urina uma vez na vida. Então existem tipos diferentes, doutora, de incontinência urinária? Se sim, quais seriam elas, doutora? Existem alguns tipos, né, de incontinência urinária. Então, os principais são a incontinência de esforço, que é aquela incontinência que ocorre após uma atividade física, um esforço como tossir, espirrar, carregar algum peso. A incontinência de urgência, que é aquela que tem a vontade de fazer xixi e aí tem que sair correndo e às vezes não consegue chegar no banheiro e já acontece alguma perda. E a gente pode ter incontinência paradoxal. O que é isso? Então, a bexiga é o transbordamento, né? Às vezes a bexiga ficou tão cheia que aí transbordou. E aí, por que ela ficou tão cheia? Porque a bexiga não está mais funcionando direito? Ou porque tem alguma obstrução, né? Então, tem alguns homens, né? A próstata aumentada que impedem a saída de urina, ou alguma obstrução no canal, que pode ser um estreitamento ali da uretra, um prolapso vaginal nas mulheres. Então essa é por transbordamento. A incontinência urinária, ela pode ser um sintoma de algo mais grave, doutora? Se sim, talvez o quê? É importante a gente falar isso, né? Porque às vezes a incontinência urinária, ela pode ser um único sintoma de alguma doença ainda não diagnosticada. Então, por exemplo, uma esclerose múltipla, um diabetes que já está acometendo ali a bexiga, um crescimento da próstata, que o homem está tendo esses sintomas mais lentos, por ele ser mais arrastado, o homem não percebe logo de imediato, e aí quando perde é que vai investigar. Então, é importante começar a investigação, né? Logo nos primeiros sintomas miccionais, não esperar ter simplesmente a perda. Então, é importantíssima essa pergunta. Sim, perfeito, doutora. Agora me diz uma coisa, doutora, existe algum exame para saber se tem incontinência urinária? A gente sempre começa uma investigação, né? Perguntando a respeito dos sintomas urinários do paciente. Então, se tem que fazer força para começar a fazer xixi, se demora muito para começar a urinar quando chega no banheiro,
se o jato tá fraco, tá mais forte, se sente que a bexiga esvaziou depois que terminou de fazer xixi, ou se sente que ainda tá cheia, se fica pingando muito na cueca ou calcinha, se chega a molhar a roupa depois que termina de fazer xixi, se sente aquela vontade de urinar e não consegue chegar no banheiro, se quando tosse, espirra, pega algum peso, perde urina, se acorda durante a noite. Então essas são as perguntas iniciais. Durante a consulta também, a gente pode ver, se caso o paciente tenha, por exemplo, uma incontinência de esforço, né? A gente faz alguns testes ali, pede para o paciente tossir, fazer uma força, ver se perde. Em caso dos homens, né? A gente investiga o tamanho da próstata, faz o toque retal para ver tamanho de próstata. Existem outros exames, então, às vezes ultrassom com um resíduo pós-miccional. O que é isso? O paciente vai com a bexiga cheia, esvazia durante o exame, e aí vê se conseguiu esvaziar completamente para a gente investigar aquela incontinência por transbordamento. E aí tem o exame mais completo, que seria o estudo urodinâmico, que é um exame ali que a gente vê o comportamento da bexiga, né, tanto durante o enchimento, então simula o enchimento da bexiga, com soro fisiológico, e depois vê como que está a bexiga durante o esvaziamento, se está conseguindo esvaziar, se tem algum fator que está obstruindo a saída da urina. Esses são os principais métodos de investigação para a gente analisar em incontinência. Interessante, doutora. Agora, doutora, para fechar, o que pode ser feito para conter ou tratar a incontinência urinária? Então, é importante a gente lembrar que a incontinência urinária ela é uma condição que precisa ser tratada. Eu tenho muitos pacientes que eu tenho no consultório que não, apesar de ter ali uma qualidade de vida ruim pela perda, estão, entre aspas, acostumados, porque a minha mãe perde, minha avó perde, meu pai já perdeu. Então não consideram isso como algo que mereça atenção. Então, assim, desde o momento que o paciente começa a ter algum sintoma urinário, é importante procurar o urologista para a gente fazer uma investigação adequada e o tratamento adequado em cada caso. E os tratamentos variam desde condições de orientações, né, para reduzir ali o consumo de muita quantidade de líquido em determinado horário do dia, reduzir o consumo de comidas, bebidas irritativas, ir no banheiro ali com mais frequência ou programação, não esperar a bexiga encher tanto. Tem algumas medicações que vão ajudar em determinados casos, quando tem essa bexiga ali hiperativa. Fisioterapia pélvica para fortalecer a musculatura ali do assoalho pélvico em casos de incontinência de esforço, né? Alguns casos de cirurgia, caso a fisioterapia não seja suficiente, então tem o sling, tem a neuromodulação sacral. Então, para cada caso, a gente vai ter um tratamento diferente. A gente sempre começa das orientações gerais e vai evoluindo, né, o tratamento dependendo da resposta do paciente. Tá bom, que bom que tem tratamento então, né, doutora? Bom, olha, eu conversei com a urologista do Hospital do Servidor Público Estadual, doutora Lorela Auríquio, sobre incontinência urinária. Doutora, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. Bom dia para a senhora e até a próxima, né? Então, novamente, agradeço o convite. Obrigada pela participação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Meu contato do Instagram é doutora.lorela.uro. E bom dia a todos e até mais. Até mais, doutora. Bom dia para você também. Olha, você que acompanhou aqui essa entrevista, quiser ouvir novamente, você que pegou pela metade, não conseguiu ouvir tudo, pode ficar tranquilo, tranquila. Lá no site da Rádio Relógio, tem lá todo o nosso aparato, todas as nossas gravações aqui do Relógio Entrevista. Você vai acessar agora em Rádio Relógio AM
lá embaixinho no site, vai descendo, você vai acompanhar lá todo o nosso podcast, tá certo? Então, crente, vai lá dar uma olhadinha que tá tudo por lá, hein? radiorelógioam.com.br, tá tudo disponível para você, e essa de hoje já vai ficar disponível amanhã no formato podcast, lá mesmo no nosso site, radiorelógioam.com.br.